Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje o nosso convidado é o Josimar, da Malharia Meyer. Eles são especialistas em malhas com elastano. E hoje ele vai estar contando um pouquinho da trajetória dele, profissional e empresarial aí. E como tudo começou, né? Então, fala pra frente aí. Vamos falar um pouquinho aí. Boa noite, Jais. Agradeço o convite aí. A gente se conheceu faz pouco dia, né? Então, aí para falar um pouco sobre malharia. Trajetória até agora. O que a gente passa, nossos bocados lá do dia a dia. Estamos aí para agregar. Isso aí. Hoje, quais são os tipos de artigos de elastano que vocês produzem lá? Nossos artigos de elastano lá é bem grande a cartela. A gente faz desde viscolaicra, da matéria-prima da viscose, a gente faz viscolaicra, a gente faz viscocrepe, a gente faz molicotton daí, que é com a viscose também, né? Que daí faz o moletim com elastano, o crepe, que é com viscose também, a viscolaicra, que também é com a viscose, que vai com elastano, aí faz crepe com poliamida, faz a poliamida lisa, aí faz o fio de poliéster sintético, também faz ele liso no crepe, aí faz, cara, vários artigos, se for para falar assim, faz piquê com elastano, faz, cara, faz um relevo com elastano, faz colmeia com elastano, é muito. Os artigos joga a ficha técnica pra gente lá e a gente tem que se virar. Se virar nos 30. Mas é só nas máquinas monofrontura, né? Máquina monofrontura com até 4 pistas. Aí depende do artigo ali, é uma pista. Depende do artigo, vai até 4, 3 pistas, né? Hoje vocês têm só mono ou tem dupla também? A gente tem teares mono e as duplas a gente terceiriza. Mas faz um serviço bacana também, a gente acompanha, vai lá, passa o LFA, pega um metro, pega a peça, revisa, tem que ser tudo certinho, porque tem que dar o feedback final, né? Na gola, no punho, né? Sim. Às vezes na elanca também. E na verdade é mais acessórios, assim, então, que é feito fora. Porque a gente atende o cliente no geral, né? Não adianta ele mandar 10 artigos para mim e o 11º daí ele tem que procurar outra. Ele só quer pegar e receber a malha e deu. Então, a gente faz esse serviço meio que de assessoria também. Show de bola. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram, assim, para estar fazendo esses tipos de produtos? É assim, ó, a manutenção ela tem que estar em dia, senão o tear não roda legal. Se não tiver uma platina legal, uma agulha legal revisada, não vai. Aí a gente padronizou as agulhas lá, tu usa agulhas japonesa, né? Aí tem uma referência que a gente padronizou também, que é a 104, né? Usa o pé 104. Todas as máquinas vai agulha 104. Aí tem ponto 36, ponto 41, ponto 52. E aí, cara, tem que estar tudo em dia. Tipo assim, a regulagem, tu vai começar no teatro, tem que deixar começa com o cilindro, deixar ele zerado. Né? A gente comprou um tear, ele é 1 ou 2 anos, 3 anos de uso. Pega, desmonta ela toda, regula o cilindro, depois bota uma carga de platina, show de bola, bota uma carga de agulha também. E daí depois a entrada do fio, o guia-fio tem que estar tudo padronizado, certinho, né? Com relógio comparador. E daí, porque senão ele não vai vanizar, vai falhar, vai dar mordidinha, vai dar furinho. Sim. E daí segue produção, né? Passa o lycra, orienta o tecelão e manda ele fazer produção. E revisar as peças, né? Cuidar. Mas a matéria-prima tem que ser boa. A matéria-prima que eu me refiro é a agulha e a platina, né? Sim. Não sei se é matéria-prima, como é que a gente pode Matéria-prima, dizer? teoricamente, seria o fio, né? Mas ali, no caso, seria o equipamento. Os insumos, então. Os insumos ali tem que ser uma qualidade boa e bem revisadinho. Porque senão pode dar um problema gigante. Sim. E para quem é mais leigo, assim, que tá assistindo a gente, assim, para que serve uma platina? Cara, uma platina, ela vai descarregar a agulha. Porque a agulha, se ela não tivesse a platina, ela ia ficar pegando o fio e uma hora ela ia embuchar.
Uhum. né? Ela ia ficar ali, pegar umas 10 camadas de fio e ela ia embuchar. Então a platina, ela joga para frente e Uhum. vai fazendo a trama. Sim. A platina é como se fosse na máquina dupla frontura a agulha de cima, Uhum. né? Mas aí, como é uma monofrontura, existe a platina para Para descarregar fazer a esse agulha. trabalho de confecção, no caso. Exatamente. Ah, legal. E aí a platina também, ela tem um desgaste bem semelhante à agulha. Às vezes tem que trocar assim, se for É meio num... que parelho essa manutenção, ou tipo, vamos supor, gasta primeiro um, depois o outro? Ou quando troca o Depende do kit artigo. completo. Se for na poliamida, a poliamida que tira a malha para lingerie ali, com 180 gramas, 1,60 m, é praticamente os dois juntos, tem que trocar. É, Como troca a agulha, troca a platina. tem o mesmo desgaste. Isso, 5 meses troca. Uhum. Mas aí na máquina asiática, essa é uma máquina com fabricação aqui no Brasil já. Uhum. Mas a máquina asiática, né, que daí é uma máquina que eu particularmente gosto de usar ela bastante, né? Uhum. Máquina boa. Ela aguenta, a platina aguenta o dobro daí. Em vez de ela aguentar só 5 meses, igual Uhum. uma carga de agulha, aguenta o dobro, né? Aguenta 10 meses. É Isso no artigo com elastano, né? Uhum. Sem elastano, daí... Isso para quem faz facção, a durabilidade do equipamento é essencial, né? Sim, tem que pegar um preço bacana, botar no custo, Uhum. porque senão tu pode estar trabalhando sem lucro, né? Tu tá Sim. pagando a agulha e que é um insumo muito importante. Uhum. E aí tem tear que roda 3.840 agulhas. Então é muita agulha. Isso num Sim. tear estreito, né? Mas é Uhum. porque ele é de uma finura mais fina, né? Uhum. Ele tem mais agulha que o tear 42,28, né? Sim. E assim, ó, para ter uma boa malha, quais são os detalhes assim que vocês observam quando... Hoje em dia, assim, ó, todo mundo quer tirar o máximo. Uhum. Tanto na compra do fio, na compra do elastano, na compra de uma agulha, de uma platina. E aí tu vai na tinturaria também, os processos não Uhum. são mais igual antigamente, que era por horas, né? E Uhum. hoje, querendo ou não, todo mundo tirou um pouquinho, porque senão não dá custo, né? Sim. Não vai dar. Então, assim, ó, às vezes tu tem que pegar, botar um enfraudador legal, um armazenamento na malha pronta, tem que botar numa caixinha, numa embalagem de cor escura, para Uhum. não pegar um sol, para não oxidar, Envejamento certo? solar, né? É, a embalagem ali tem que ser num lugar limpo, porque qualquer sujeirinha não vai ser lavado, Uhum. sabe? Então, todo mundo meio que tirou o pé e Teve tá que bem cuidar um escasso a margem de lucro, entendeu? Uhum. Mas porque abriu muita concorrência. E isso também é o essencial, né? Tu ter o cuidado, né? Sim, Mas eu acredito que há uns 15 anos atrás era um pouquinho diferente. bem diferente. Parecia que pode mandar que ia dar certo, né? Hoje em dia. Hoje tudo a gente comenta que o valor das coisas aumentaram muito. Então, o pessoal que compra o produto final, ele quer produto 100%. Sim. Então, toda a sujeirinha que tem, eles descontam e assim vai indo. Então, um vai cobrando do outro. Desde, vamos supor, do plantador do algodão lá. Exatamente. Lá ele já tem que começar a cuidar, porque o cara que vai pegar o algodão dele, se não tiver a qualidade boa, já não vai comprar. E se não fiar direito, também não. Então é uma cadeia, né? Que vem tendo que se segurar para chegar no final, né? Sim, antes talvez era o que tinha, né? Sim. Para atender, né? Uhum. Tá bem disputado, assim, aqui, Babiruba, Brusque, é um polo grande Uhum. e, assim, tem muita concorrência, né? Uhum. Mas é uma coisa sadia, né? Eu acho que quem sabe levar isso Uhum. pro lado bom e souber trabalhar com os melhores produtos, conseguir entregar o melhor produto também para o cliente, filtrar, tu Uhum. consegue se dar bem. Sim. Mas se tu não correr atrás e querer trabalhar só com feijão com arroz e de repente até não fazer uma viagem, não visitar alguém, não correr, não investir em coisas novas, aí dificulta um pouco. Conhecimento, né? Busca de conhecimento, Aí né? dificulta um pouco. E se tu ficar parado, daí tem que estar O sempre em mercado te evolução. atropela, Te né? atropela. Te atropela. A gente vê também que a gente tem que estar em constante inovação, melhorando o que a gente já tem, criando coisas novas. Sim. Eu acredito que
para vocês também é assim, não Sim. tem... Sempre Eu tem que acho estar que se atualizando, né? lá na empresa, se eu não tivesse, por exemplo, assim, ó, que às vezes o cara abre a empresa e tu pensa, ah, agora deu, né? Agora eu não quero mais me incomodar. Tô com Aí as que minhas começa os 3 problemas. máquinas, 4 máquinas. Só que assim, ó, hoje a gente, o cara produz 30 toneladas mês, 40. Hoje a gente produz 150. Mas se tu não tivesse evoluído para chegar nas 150, tu não ia ter guardado aquele dinheiro que tu investiu, Não, sabe? Talvez tu até tenha quebrado, sim, porque tu ia ter só aquilo, na época que tá bombando tu ia rodar, mas daqui a pouco já ia parar. sim. Aí tu ia sentir falta. Aí então tu investindo e correndo atrás de conhecimento, Uhum, aquilo lá naturalmente ele se paga. sim. Se paga, mas não pelo dinheiro que dá, mas é pelo teu conhecimento, pelo que tu atrai, né? Pelo teus clientes ver, não, ó, aquilo ali, tô gostando daquela malha ali que o Josimar tá fazendo, é Aham. assim, é uma atração. Sim. Aí o pessoal vai buscando cada vez mais e o contato vai indo, né? Um Sim. vai indicando o outro e a coisa vai Sim. acontecendo. E Exatamente. se tu não evoluir Uhum. e não tiver disposto a estar crescendo também, tu acaba sendo esquecido, né? Uhum. Se- É, ali para entregar o produto final, às vezes, né, o cara tem reclamação de vinco, Uhum. de quebradura, Aham. então, mais um sintético, né? Sim. Isso na minha malha também dá, se tu pegar e botar uma pilha alta lá de 2 toneladas, né, de uma malha de algodão que vai dar 1,20 de largura, aquelas peças lá de baixo elas vão estar amassadas, Uhum. né? E aí, como eu falei, todos os processos eles já são tão Mais enxuto. encurtados hoje em dia, né? Já para poder atender aquele cliente, para dar uma margem de lucro, porque senão o concorrente vai atender e vai tirar o teu serviço. Sim. Então, é meio que uma inovação que tu tens que dar a cada época que passa, a cada... Uhum. Cada ciclo tem que dar um pulo, né, pra frente. Exatamente. Se ficar parado, é atropelado. E o que deve ser feito para garantir a qualidade do produto final? Era mais basicamente o que a gente conversou, né? Orientar os tecelão para tirar quando der uma falha, ficar em cima. A gente tem um cuidado desde quando chega o fio lá. Por exemplo, chegou o fio, ele chega num negócio bruto, assim, é caixa, né? Malharia a gente fala bonito e tal, mas é bruto. Matéria-prima chega, o caminhão cheio de fio, aqueles chapa lá suado te carregando, mas a gente tem que orientar para eles não bater as caixas, para não amassar os cones, para não arrastar no caminhão. Vem um container lá da China lá que tem o assoalho todo cheio de espeto assim, né? Sim. Aí eles vêm arrastando de lá de trás até na Já vem frente. abrindo as caixas. Não, aí não tem como, né? Aí depois a quebra, às vezes a quebra ser 0,5%, vai dar 2%. Vai ter que descascar, vai ter que arrumar. Então cada detalhe faz a diferença. Mas orientar o tecelão também, tem uma equipe boa, meio caminho andado, porque a equipe... E eu não estou mais operando, mas no começo eu trabalhava de operador, mas hoje o cara fica só no administrativo, financeiro, né? E vendo o que é melhor para a empresa. Mas o operador, ele tem que estar sempre sendo orientado e ficar em cima, o encarregado tem que cobrar. Porque se tu der uma afrouxadinha... Já foi. É. Prejuízo na Mas certa. é normal, isso é normal. E hoje tens quantas máquinas lá? A gente tem 11 marcas lá. 11 máquinas? Mas sempre em produção tem cerca de 14, 15, que daí roda as ribanas fora, né? Roda os caneladinhos fora também, que é pra modinha também. Aí a gente sempre tem uma produção de 15 máquinas, 150 toneladas mês a menos. 150. É. É um volume bom, né? É um volume legal, né? bom. E assim, se tu pegar... Pra mim tá bom, né? Comparado a muitas empresas, né? Sim. Mas pra mim é uma conquista chegar nas 150 toneladas. Uhum. Porque tem artigo que só dá 250 quilos por dia, né? É, Tem tu pega 4 artigo máquinas fino. rodando que tá rodando 250 quilos. Se tu comparar uma máquina de alta produção, se fosse um fio 24, que dá 1.000 quilos dia, aí já... Só que daí tu troca o valor agregado pelo... Isso. Então, no final, Isso. meio que equilibra, né? Por isso que 150 é um número bacana, assim, pra... Mas A empresa, é que nem eu digo, a empresa tem que ser lucrativa, né? tem que ser lucrativa. Então, Senão não tem finalidade, né? não tem como pagar o leitinho das crianças depois, Não, né? não pode trabalhar de funcionário.
se não é para ter um... Oi. Quanto tempo, mais ou menos, a malharia Meyer está aberta? Ela, dia Conheceu? 10 de fevereiro, ela fez 7 anos. 7 anos. Foi É uma empresa curta, ela é Sim, ela não é muito antiga, não, é nova. uma empresa nova. Mas assim, até agora foi bastante aprendizado. Assim, a gente chegou até hoje com a carcaça meia judiada já. Sim. Se começasse com quantos tear? Comecei com 2,5 tear. Não vou falar nem 3, 2,5? era 2,5. E era dois tear de meia malha, né? Fazia liso, meia malha, descolaico e suplex. Aham. E daí a outra era uma ribaninha, bem velhinha assim, né? E daí essa é a meia. É a que eu meia. digo, né? 2,5 tear. E aí começamos, foi bem difícil no começo. Aham. O começo foi bem difícil. Depois da pandemia que a gente deu uma alavancada boa. A Até. gente começou a olhar com novos olhares, mais de cima assim, da onde que a gente queria chegar e no que a gente era capaz. Sim. Aí que melhorou. Tu começaram a criar alguns objetivos, tipo, onde é que queria chegar? É que Algumas assim, metas, botado nos algumas primeiros metas. 3 anos foi sofrido. Foi sofrido. Porque, tipo, vamos supor que geralmente quem começa não tem galpão, Uhum. não tem investimento. Uhum. Então, eu acredito que deve ser assim, até que começou a se pagar, foi os 3 anos. Depois começou a vir lucro para poder começar a investir, para poder subir. Na verdade, mais ou menos o assim. que dava, tu tinhas que estar já investindo assim, né? Tipo, não dava lucro no começo, né? Mas assim, tu não pode bobear, tu já vai ter que pegar e ampliar um pouco, porque tu não tem lugar para botar o fio, o cliente quer mandar o fio, tu não vai receber porque tu não tem lugar. Não existe isso, tu tem que te virar. Nem tem que botar na garagem de casa. Uma vez que entrou o fio, só vai sair tecido, né? Hoje nós não temos fio na garagem, graças a Deus, a gente tem galpão com seguro, né? Tudo certinho. Mas isso foi uma realidade, não tem que escapar, né? Sim. Não tem o que fazer. Sempre digo, os 3 primeiros anos, cara, foi sofrido. Eu nem saía de casa praticamente. Foi para ver se o cara ia aguentar mesmo, né? Foi uma prova, né? Sim. Tava só eu, minha família lá, minha mulher guerreira. Mas foi bem difícil, assim. Foi assim de tu virar no cheque especial e não ter dinheiro para fazer compra. Putz. É verdade. No primeiro mês que deu igual o papel, que sabe que o papel aceita tudo, né? Faz um projeto. No primeiro mês que deu igual o papel, aceitou ali, eu acho que foi no 5º mês. No 4º ou 5º mês. E daí eu me lembro certinho. Eu tinha faturado 25 mil. Né? O que eu tinha botado no papel ali, né? 10 mil cada máquina, né? Mais 5 mil da Aripana, deu 25. Mas aí eu tinha 30 de dívida. Fora o meu pagamento que eu tinha que tirar, né? Isso foi só para tu ter uma ideia. E daí foi bem sofrido, igual eu falei. Nos 3 primeiros anos eu tive que trabalhar final de ano na Mara. Eu chegava, dava férias, 13º, tinha funcionário que não queria fazer férias. Ele queria ficar de férias final de ano, ele não queria trabalhar final de ano, né? Ele queria ficar de férias, ele não queria. Aí eu, para não perder, eu pegava e deixava ele em casa, mas eu tinha que trabalhar final de ano. Aí sempre tem uma cena que eu nunca me esqueço, né? Era dia 26, 27 de dezembro ali, quente, bem quente. Que nem agora tá dando em Que nem fevereiro. tá agora, né? Aí eu trabalhando lá das 5 da manhã às 10 da noite, né? Final de ano. E aí meu pai tinha uma piscina próxima lá, eu vendo o pessoal lá pulando lá, fazendo festa na piscina. E tu só de butuca. O banco tava no vermelho. O pessoal, eu trabalhando no final de ano. O pessoal tomando banho de piscina, fazendo festa. O funcionário que eu tinha dado férias, um carro zero. Zero não, um carro novo. Sim. Né? Um carro muito melhor que o meu, né? E aí, indo pra praia. Puta que pariu. Aí dói, né? Dói. É doído. Isso foi 3 anos, assim. Eu não tenho vergonha de falar que eu virei no cheque especial, porque é pesado. Porque eu não queria
deixar de honrar com as minhas contas. Sim. Eu não ia mandar o cara segurar o pagamento para janeiro, fevereiro, e eu gastar aquele dinheiro e depois chegar janeiro, fevereiro não ter dinheiro para pagar. Uhum. Eu preferia ficar tranquilo e honrar com as minhas contas. Uhum. É mais bonito do que... Sim. Hoje Mas, cabeça assim, erguida, né? tudo Foi é uma- aprendizado. Talvez se tu não tivesse passado esse aperto, tu não tinha começado a economizar, tipo, não digo Não economizar, tinha dado mas tanto tipo, valor, não né? tinha dado tanto valor, bem isso aí. Porque assim, um jovem de 23 anos, né? Uhum. Abriu uma empresa só com o conhecimento que ele tem, mas eu não tinha conhecimento financeiro. Sim. Eu tinha Só tinha conhecimento o operacional. operacional, né? O financeiro veio, tanto é que quando chegou lá, tá, e aí, quanto é que eu tenho que cobrar agora? Você fazer uma margem assim, mas eu nunca, no começo, não sei cobrar o que eu era para cobrar, eu tenho que trabalhar mais barato. Sim. É uma coisa que é complicado. Aí o mais barato, o bobear, tu tá indo no prejuízo. Não tava no prejuízo, porque assim, ó, eu era o tecelão. Das 5, nós fizemos assim, eu e mais um rapaz que ele tá até hoje lá, ó, pioneiro lá. Nós tocava, eu Raiz, tocava, né? das 2 da manhã às 2 da tarde, 12 horas. E das 2 da tarde às 2 da manhã. Ele fazia daí, né? E daí, cara, ali foi aprendizado. Porque daí, tipo assim, tu deixava o teu couro lá dentro, né? Sim. Daí, assim, ó, quando ele saía, eu tinha que pegar e fazer o financeiro, e tentar ver o que era melhor, e tentar buscar alguma solução, né? Pra melhorar, né? Além das 12 horas de Isso. operação, ainda tinha que Exatamente. pensar no planejamento estratégico da empresa, para onde queria ir. Aí chegou no final do primeiro ano ali, daí ele foi pro terceiro turno. E aí eu trabalhei todo dia, era das 6 às 10. Trabalhei quase um ano, das 6 às 10. Aí, cara, chegou uma hora assim que eu tava tão aborrecido, cara. Uhum. Cabeludo, barbudo, Tá só o pó da rabiola. só o fole da gaita, né? Aí, cara, eu tava tão desanimado, tava com depressão já. Tava assim, Tava no limite. eu cheguei um dia, eu desliguei todas as máquinas, tinha 3 ali, né? Desliguei tudo, cara, comecei a chorar. Fui pra casa. No outro dia, não liguei de novo. Daí só no outro dia, no terceiro dia que eu fui lá e... Não, o que eu vou fazer? Não Agora tem o que tá aí, fazer. tem que Vou lá ligar. Mas eu cheguei a esse ponto. de quase desistir. Quase desisti. Aí, tanto é que assim, ó, naquela época que tava assim, tava meio fraco também, que tinha a greve dos caminhoneiros, Sim. tudo atrapalhava. O cenário era... O pior, Jogava tudo contra ti, porque daí, pô, eu ia com o meu golzinho 96, né? Sem ar, sem nada, no verão, pedi um servicinho lá, fulano, uns lugar meio estratégico, né? Uhum. Mas chegava lá, os caras olhavam, pô, mas será que eu vou mandar 10 toneladas pra esse cara aí, botar 100 Vai pontos sumir lá? com meu Já dá fio. o preço de uma máquina dele? Sim. Ele vai sumir, vai fazer qualquer coisa, ele vai botar no lugar de mais confiança. Uhum. Não tira a razão deles, né? Sim. Eu não tinha um padrinho para dizer assim, não, abre que daí eu vou mandar o serviço para ti. Uhum. Não tinha, né? Quem começa com um padrinho fica melhor, né? Sim. Eu era apenas um jovem de 23 anos, eu queria sair do meu emprego e ter uma vidinha melhor. Aham. E trabalhar menos. Mas essa não foi a realidade, Não longe, foi. muito disso. Mas foi basicamente isso daí. E daí, falando ali e tal, né? Depois aí, quando deu a pandemia da Covid-19, que começou a clarear Uhum. as coisas ali, né? Qual eu comentei antes contigo ali. Que daí a gente pegou e deixou de... O que acontecia antes? O cliente mandava na nossa máquina. Uhum. Mas era obrigado a tecer para aquele cara, porque não tinha outro. Sim. Aí ele parava a máquina na hora que ele queria, ele rodava a máquina na hora que ele queria, Uhum. entendesse? Daí tu não conseguia fazer um planejamento mensal, Sim. era complicado. Tu sabia Aí que tu ia começar, mas tu não sabia se tu ia terminar o mês com a máquina rodando. E daí tu comprava o agulheiro, quando tu tinha que pagar o agulheiro, que tu fazia 30, 60, 90, o cara mandava parar a máquina. Aí tava com aquele agulheiro para pagar, Uhum. e aí parou a máquina, entendesse? Então, tudo foi estudado. As estações, a época de investimento, a época que não é de investimento, Uhum. tem que ser tudo estudado no planejamento, porque senão não vai. Não vira, não vinga. Sim. Mas igual eu falei, era
sonho de... Cara, eu tinha 23 anos, hoje eu tô com 29. Ô, tá né? bem? É, graças a Deus, isso daí só me fez criar uma casca, né? Sim. Graças a Deus. Precisou, né? É. Precisou passar por isso, né? Sim. E daí um ponto-chave assim que me ajudou foi o meu pai, né? Aham. Meu pai e minha mãe, eles assim sempre me colocaram no melhor caminho, né? Graças a Deus. E daí o galpão eu já tinha, um galpão de 225 metros, pequeno. Aham. Mas aí eu já tinha, daí era uma coisa a menos que eu precisava pagar, né? Sim. O aluguel. Aí melhorou um pouco, né? Mas Já ajudava, enfim, né? Mas teve que crescer, né? É. E contando ali também. Na pandemia, quando deu a pandemia ali, no final de março de 2019, cara, era um cenário apocalíptico, assim, né? Um cenário de guerra. Todo mundo querendo recolher o fio, parava a máquina. Sim. Fiquei 60 dias sem faturar nada. Caramba. Sem faturar nem nada. 60 dias, sem entrar dinheiro, sem faturar. Aí eu dei a conta para todos os funcionários. Na época, se eu não me engano, tinha 8, 9, 3 cada turno. Acho que era isso aí. Todo mundo ganhou a conta. Aí chegou em junho, começou a aparecer coisa, cliente e tal. E aí, cara, graças a Deus, a gente partiu para um rumo diferente do que a gente tava. A gente fazia só liso. Só viscolaicra liso e só suplex liso. E tinha uma máquina de moletom, mas era 5 máquinas. Sim. 4 na viscolaicra ou no suplex liso e uma no moletom. Aí começamos a botar mais pista nas máquinas e tal, e mudamos o segmento, já não trabalhamos mais para aquele cara, mudou. Até hoje ele não trabalhou mais, graças a Deus. Mas também era a política dele, era a maneira que ele trabalhava e eu aceitei. Não estava errado também, né? Sim, tava começando, não tinha que aceitar para tá tendo O giro, né? giro, conhecer o mercado te conhecer. Exatamente. Então, faz parte do show, né? E o que eu tinha era o conhecimento, né? Trabalhava na mecânica, eu era encarregado, né? Numa empresa conhecida aqui da cidade. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu trabalhava lá. Me dou bem do meu ex-patrão, que era Santa Rosa Malhas, uma das pioneiras aqui da cidade. Tanto é que hoje, acho que se um dia eu precisar do emprego, eu ir lá, eles vão me dar o emprego de novo. Espero que não precise, né? Mas lá foi a minha faculdade, mas igual você falou, é o operacional, né? Sim. Não é assim aquela lidar com o público, com o teu cliente, né? E calcular preço, o lucro diário de uma máquina, calcular o preço do insumo. Outra coisa é os direitos trabalhistas. Não entendia nada dessa área aí, né? Então, daí tudo foi uma escadinha até chegar onde a gente está hoje. Graças a Deus a gente tem uma empresa sólida, que tem uma confiança muito boa dos nossos clientes, que 50% é magazine e 50% é malheiro. Né? Tem um magazine lá que faz Renner, Riachuelo, C&A, e tem daquele que é o malheiro que vende a malha para os magazine, né? Para quem vai produzir para magazine. Então tem esses dois públicos. Aí tem malha que a gente faz para lingerie, tem malha que a gente faz para cueca, tem malha de moletom, que moletom a gente está começando a deixar mais de lado, já foi o forte nosso, mas hoje já está começando a deixar de lado. E faz malha para shorts de criança, faz malha para leg, para mulher, faz blusinha, faz vestido, faz qualquer tipo de roupa, só claro, jeans, né? A gente não faz, é outro tipo, né? Mas assim, faz todo tipo de malha. Até para foro de tênis a gente faz malha. Forinho de tênis também. Bem massa. Ô, Josimar, e como é que tu vê agora, olhando o cenário atual que a gente tem, o que tu vê assim pro nosso 2024 aí? Eu vejo um cenário assim, ó. Ele tá bem aquecido, certo? Ele tá bem aquecido. Mas ele tem muitos altos e baixos nesses últimos anos, né? Isso veio, eu sinto, né? Desde 2017 na greve dos caminhoneiros. Antigamente se fazia muita produção pauleira. Por exemplo, era aquele povão, o cara fazia 300 toneladas de meia malha.
Aí esse cara, ele sempre veio baixando, porque começou a entrar muito diferenciado. Se tu não fazia uma coisa diferente, não vendia, não estava legal, não adaptar, estava né? aquecido o suficiente para, né? Mas não que deixou de fazer, né? Mas igual eu falei, o cara que fazia sempre pancada, ele sentia um pouco, porque daí foi abaixando, aí depois teve a política do Bolsonaro, né? Depois teve a Covid, aí a última coisa agora que deu era aquela guerra, né? Tipo, tudo dava uma estrovadinha ali, né? Sempre quando parecia que alguém puxava para trás. Né? Exatamente. E o que eu sinto agora para 2024 é que assim, ó, o povo quer dar ali no meio e descer. Sim, quer recuperar o que tá atrasado. E não é. Pode ser também recuperar o que tá atrasado, mas é assim, ó, pegar um ano cheio sem se preocupar, sabe? Aí, claro. Esquecer guerra, esquecer política e vamos trabalhar, seguir em frente. Falando assim, quer dizer que também não foi bom. Não, a gente conseguiu se virar. Sim. Só que assim, de dizer, não, um ano cheio para todo mundo, legal, porque tinha o cara que reclamava e tinha o cara que estava legal, que estava inovando, né? Estava buscando o que estava sendo tendência, trocando, né? Trocando os artigos. Mas tem aquele cara que não trocou, que ele manteve, né? Sabe? Mas então, assim, eu acho que o povo aí que investe ali, que faz a malha, eles estão querendo pegar um ano cheio, bom, assim, sem nenhuma preocupação. E tomara que seja assim, né? Falando assim parece ser fácil, né? Mas eu acho que sim, porque agora a gente vai ter as políticas do município, né? Esse ano. E daí... Ali já gira um monte também de malha, né? Camisetas promocionais. Então aquece um pouco também, né? Sim. Agora estamos saindo do carnaval. O carnaval foi mais cedo. Sim. Diz que o ano começa quando termina o carnaval, então... isso é só... Ainda bem que antecipar. Mitos. Igual eu conversei agora. Vai ter gente que vai escutar, vai pensar, pô, mas a gente se reinventou, a gente não parou, a gente... Sim, mas eu tô falando um ano aquecido, né? Igual eu falei, bom para todo mundo. E falta máquina. E não ter tinturaria para tingir e quase não ter fio para comprar. Sim. Entendeu? Tá tempo sem dar um ano assim. Dava um ano bom. Dava um ano bem aquecido. Sempre alguma coisa tava faltando, né? Isso. Quer dizer, rodar 100%. Sim. Mas assim, graças a Deus, como a gente vai trabalhando, inovando e ganhando essa confiança e sempre vendo o que é a tendência, e aí a gente ficou pouco parado. Sim. Ano passado, assim, muita gente reclamou e a gente teceu legal, não tem o que reclamar, sabe? E ficar a máquina parada, se eu não me engano, ficou 10 dias uma máquina só. É nada, praticamente. É uma coisa boa. Então, era mais ou menos isso aí, né? Da projeção para 2024. Eu acho que vai ser bem forte. Pelo menos até agora. Tu comentaste do carnaval, né? O carnaval é assim, ó. Eu tenho cliente que eles são do Rio, né? E lá de cima do Nordeste, onde o carnaval é bom. Sim. E aí o que acontece? Para Dezembro, tudo. janeiro e fevereiro, não é que para tudo. Eles tecem um monte. Para parar agora, né? Para vender pro carnaval. Entendeu? Aí depois do carnaval eles dão uma baixada. E daí tem o cara que começa depois do carnaval. Sim. Igual tu falaste, tem gente que fala que o ano começa depois do carnaval. É que tu não pode se apegar nesses mitos aí. Entendeu? Senão tu nem abrir empresa, tu não abre, né? Se tu pensar nos feriados que tem no ano e ponto facultativo direito trabalhista e daí tu exatamente. Para no começo. Mas tu tendo assim, ó, a capacidade de pensar o que é a melhor coisa para se fazer no momento, né? Qual o melhor cliente atender, o que eu devo colocar no tear agora, que vai render 3 meses. Então, acho que aquela tomada de decisão, ela é muito importante. Show de bola. Eu acho que era isso aí. A gente conseguiu colocar um pouco para os nossos telespectadores aí, um pouco sobre a empresa. Sim. Sobre como funciona. Sim. Então, acho que é isso aí. Obrigado por ter vindo, né? Espero ter atendido à altura aí de umas perguntas que tu me fizesse. E se tiver alguém aí que quiser perguntar alguma coisa, pode mandar aí no direct que a gente faz mais um podcast aí, tirando as dúvidas. Pode mandar nos comentários que se a gente ver, a gente responde. Isso aí.